Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O Grêmio trabalha, tenta usar da melhor maneira possível esse tempo que resta até o dia 12 de setembro, quando pisará o gramado da Arena para o jogo contra o Ceará, a fim de que já nesse jogo aconteça algum começo, pelo menos, de transformação na mecânica do time, no comportamento dos jogadores. A direção também faz a sua parte. Ela já determinou, por exemplo, que haverá uma antecipação no começo do período de concentração dos jogadores. Esta é uma medida que eu acho muito adequada. Ela já foi tomada em outros momentos do Grêmio, não apenas do Grêmio, vários outros times já fizeram a mesma coisa, mas em circunstâncias ou por razões diferentes. Lembro que, às vezes, havia rumores a respeito de casos de indisciplina, de noitadas de jogadores. Lembro de uma vez, o Grêmio antecipou também a concentração e o Renato Portaluppi chegou a dizer, não, a carne é fraca. Até se brincou na época que o Grêmio estava colocando em prática a operação carne fraca, para evitar que os jogadores não caíssem aí nas festas, né? E se concentrassem no jogo, descansassem, repousassem, para que não houvesse qualquer dificuldade do ponto de vista físico. Não parece ser o caso nesse momento. Agora a antecipação se dá por outras razões, justamente para que aumente a convivência entre os jogadores. O Grêmio toma cuidado em não antecipar muito a concentração, até para não virar o fio, porque daqui a pouco é importante que o jogador também esteja com a sua família. A família é o suporte nessas horas, é de lá que vem a energia para que você supere os problemas. Então o Grêmio sabe que é necessário que exista essa convivência familiar. Mas também é necessário que o jogador se comporte como atleta. E o que é se comportar como atleta? É ter as horas certinhas de sono, saber que daqui a pouco, 3 da manhã, você é acordado por uma questão familiar, um filho está doente. Não, essas coisas não podem acontecer quando o jogador está em período de concentração. Tem que ter o número certo de horas, tem que ter a alimentação na hora certa. Acima de tudo, tem que ser consumida a comida correta, com as calorias necessárias. É assim que é a vida de um jogador de futebol, e quando ele sai desse tipo de regramento, as coisas começam a apresentar problemas. Então, nesse sentido, me parece bem adequada essa decisão que foi adotada pela direção do Grêmio. Vou falar aqui. O presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu entrevista para a Band na quinta-feira, diz que o Maicon em nada atrapalhava o ambiente, não tem qualquer tipo de queixa em relação ao jogador, mas a interpretação que eu faço é que a saída do Maicon vai representar um alívio para o vestiário do Grêmio. E nada contra o Maicon, não. Nada contra o Maicon, que é um cara que merece todos os elogios pela trajetória fantástica que teve no Grêmio, 2015, 16, 17, sei lá, tantos anos, né? Mas a figura do Maicon nesse momento era tão grande assim que às vezes até meio que dividia as atenções. As pessoas, quem sabe, até se focassem mais no Maicon, os jovens sobretudo, do que propriamente no técnico Luiz Felipe Scolari, e é para o Felipão que os olhares têm que ser voltados nesse momento, mesmo que todos nós saibamos, e é preciso ser honesto aqui, mesmo que o Felipão tecnicamente esteja também devendo alguma coisa, esteja cometendo os seus erros. Mas é preciso que haja uma liderança única dentro do vestiário, e essa liderança tem que ser o Felipão, e é nesse aspecto que eu acho que é importante que o Maicon saiba, que os jogadores também compreendam que a direção, ela agiu, a direção tem força, parece que não tem, mas essa decisão de mandar o Maicon embora não é uma coisa fácil. E o Grêmio mandou o Maicon embora, parece que não há mais qualquer dúvida em relação a isso, e os jogadores têm que saber que há uma hierarquia e essa hierarquia tem que ser respeitada. São decisões que precisam ser tomadas para que no dia 12, o rendimento, aí volto ao ponto de partida aqui deste vídeo, o rendimento comece a melhorar. O presidente Romildo Bolzan Júnior também nessa entrevista diz que o jogo contra o Ceará representa uma decisão de Copa do Mundo, uma decisão de campeonato mundial. O segundo turno para o Grêmio, na avaliação de Bolzan, é como se fosse o começo do campeonato. Ele tem a convicção de que o rendimento da equipe será bem melhor no segundo turno do que foi no primeiro. Tão longe, tão perto,
esse título de filme aí não me sai da cabeça. São apenas 2 pontos que separam o Grêmio daquela chamada linha de corte, os 4 últimos colocados. Se ele fizer 2 pontos, ele sai dessa posição, claro que com uma combinação de resultados aí. Então, é uma tarefa plenamente executável, levando-se em conta que restam 21 jogos por serem disputados. Até brinquei esses dias no apito final. Se acima do Grêmio, se o primeiro time fora da zona de rebaixamento fosse o Manchester City, fosse o Bayern de Munique, fosse o velho Barcelona do Messi, aí sim, aí haveria razão para desespero. Mas os times que estão acima do Grêmio, que hoje estão escapando do rebaixamento, são times com muito menor estrutura do que o Grêmio, são times que ao longo do campeonato, ao longo do segundo turno, também vão sofrer alguma queda. Então, de fato, dá para tornar prática essa missão. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima.